Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelos caminhos, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuísse. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre ele, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com os seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje, recordamos de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu numa gruta em Lourdes, que está sempre de acordo com o Evangelho. Nós vemos fortemente na palavra de Deus, novamente, a partilha do pão. Primeira coisa a se notar é a motivação de Jesus. Por que Jesus convoca, chama os seus discípulos? O que o faz agir? Ele claramente diz: tenho compaixão dessa multidão. É um olhar diferente. É um olhar de quem percebe a necessidade do outro. É um olhar de quem se coloca também na posição do outro. Tenho compaixão. E aqui, a primeira atitude que nós devemos buscar refletir é sair das nossas atitudes hoje em dia que não nos fazem perceber as coisas. A indiferença. O não estar preocupado, o não ocupar-se das pessoas ao nosso redor. E essa indiferença
causada pelo egoísmo e pelo orgulho, e por uma mentalidade que nós muitas vezes vivemos. O olhar compassivo, o olhar de compaixão. Isso, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós devemos ter. Depois, essa preocupação, ela se estende. Se eu mandar, como que vão sobreviver no deserto? Alguns vêm de tão longe. É o preocupar-se. E os discípulos questionam como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto. E a pergunta de Jesus: opa, quantos pães tens? Quantos pães vocês têm? Essa pergunta não é só uma curiosidade de vocês, quantos têm? É mostrar que a partir daquilo que temos pode ser repartido. Mostrar que também nós, como discípulos, podemos, aos poucos, partilhar, sermos solidários com aqueles que têm. E depois, partilham peixe e todos ficam saciados, porque há uma partilha. Há um provérbio do povo que eu gosto muito. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Que nós, pouco que temos, a partir da nossa fé, possamos partilhar e ser muito. E Jesus também, é claro, ensina mais uma coisa: a recolher aquilo que sobra. Nós vivemos uma sociedade do desperdício. Desperdiçamos muitas coisas e, infelizmente, aquilo que é desperdiçado poderia saciar muitas pessoas. Que nós também possamos aprender a não desperdiçar alimento, a não desperdiçar aquilo que possa ajudar alguém. Meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus hoje nos ajude a vivermos a compaixão, a sermos solidários, a partilhar a vida. Que nós possamos, todos nós, assumirmos uma pastoral talvez silenciosa no dia a dia, na nossa comunidade, a pastoral da partilha. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra